Muitos autores não fazem ideia de por onde começar a escrever uma história. Então, eu resolvi fazer meio que um passo a passo do que você deve fazer quando você quiser escrever uma história, que você pode ou não seguir e que talvez aí possa aí te dar um norte quando você for iniciar uma história. Então, hoje nós vamos falar mais ou menos como é que você faz para fazer um passo a passo quando for começar a escrever a sua história. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu faço para começar aí uma nova história, quais passos que eu devo seguir, e eu vou tentar aí explicar para vocês o que você deve fazer do começo até a publicação aí do seu livro. Primeira etapa é o planejamento. Você tem que pensar em tudo o que vai estar dentro da sua história. Então você vai sentar o bumbumzinho na sua cadeira e vai começar aí uma pesquisa que pode ser uma grande pesquisa, dependendo do tema da sua história, ou uma pesquisa mais básica. Mas existem alguns elementos aí que você precisa se atentar para que você não cometa as falhas. Então, se você vai colocar determinadas criaturas mágicas, enfim, dentro da sua história, vai lá pesquisar essas criaturas, de onde elas vieram, quem foi a primeira pessoa que falou sobre elas, quais são os poderes, quais são as fraquezas, como que essas criaturas atacam, se for o caso, enfim, se elas possuem algum tipo de poder, se alguma parte do corpo delas tem algum tipo de propriedade mágica, que se, enfim, essa criatura for morta e você usar essa parte do corpo dela, talvez te dê poderes, enfim. Tudo o que você vai utilizar dentro da sua história relacionado a essa criatura, é bom que você pesquise. Talvez você não utilize nem metade da sua pesquisa, mas é melhor você ter uma pesquisa grande que você não vai usar do que você ter uma pesquisa incompleta que quando você sentar para escrever vai te gerar mais dúvidas e vai atrasar mais o seu lado na hora de escrever. Sobre personagens, monta uma ficha de personagens, de preferência para todos os seus personagens. Mas se você tiver muitos personagens, pelo menos para aqueles que serão mais recorrentes, aqueles que serão os protagonistas, aqueles que vão aparecer mais dentro da sua história. Nome, sobrenome, tipo físico, signo, características dominantes dessa pessoa, passado, que pode ser muito importante dentro da sua história, enfim, tudo que você vai usar do seu personagem e até o que você não vai usar, é bom que você crie para você ter uma ideia geral daquele personagem, porque às vezes o seu leitor, ele não vai ter todas essas informações e ele nem vai querer todas essas informações, mas você tem, e aí vai te dar um panorama geral da sua história e um panorama geral dos seus personagens, e você não vai começar um personagem de um jeito X e depois ele termina a história completamente diferente, que não tem nada a ver com aquela personalidade que você criou. Então é bom você criar a ficha de personagem para você ser fiel ao seu personagem e ao que ele faria dentro da sua trama. Outra coisa muito importante também dentro da sua história é o cenário, porque assim como seus personagens, o cenário também faz parte daquela história. Talvez a sua história se passe em vários cenários, não tem problema nenhum. Mas é importante você pensar sobre eles antes da sua história começar. Sua história vai se passar numa mansão mal assombrada? Então vai atrás de fotos, de descrições que podem ajudar você na hora da escrita, que você não vai travar. Porque é muito complicado você sentar para escrever uma cena, provavelmente a cena inicial da sua história, que você vai começar a descrever aquela casa, talvez, enfim, não sei, e você não fazer ideia de como aquela determinada casa da sua história vai ser. Ah, a sua história vai se passar numa floresta encantada, onde coisas maravilhosas, fantásticas e inacreditáveis acontecem.
vai pesquisar várias florestas, pesquisa flores, árvores, grama, enfim, o que você achar necessário para você colocar dentro da sua descrição, para que seja mais fácil que o seu leitor visualize assim como você. E por fim, temos o enredo. Você precisa tomar todas as decisões no momento do planejamento? Não, mas é muito importante que você tenha uma ideia geral de tudo aquilo que vai acontecer dentro da sua história, ou seja, começo, meio e fim. É importante você ter uma ideia geral do que vai acontecer na sua história, mesmo que você não tenha todas as pequenas cenas montadas quando você começa a escrever, porque essa ideia geral te ajuda e muito a você não ficar perdido na hora de escrever. Porque se você começa a sua história sem fazer ideia de para onde seu personagem vai, a chance de você ficar enrolando, enchendo linguiça e fazendo cenas que não vão te levar para lugar nenhum é muito grande. Uma coisa que eu aprendi a duras penas e da pior forma possível é que você tem que ter uma ideia geral de aonde a sua história vai, para que você vá costurando cada uma das suas cenas para que elas façam parte de um quadro geral. Então, a cena X deu origem à cena Y, que deu origem à cena A, enfim, assim por diante, só para que as coisas se conectem, elas façam sentido e elas levem a sua história adiante. Isso é muito importante. Dica bônus: não crie cenas que não vão servir para nada, só porque elas são bonitinhas, só porque elas são fofinhas, ou só porque você sempre imaginou aquilo acontecendo. Eu mesma era uma pessoa que falava, mas essa cena ficou tão fofinha, ela serve para a história? Se ela não serve, corta. Se ela não serve, tira. Deleta. Aprende a usar aquilo que faz sentido e aquilo que vai levar a sua trama para frente. Agora nós vamos para o segundo passo, que é a bendita da execução. É o verdadeiro sentar e escrever. Tão importante quanto planejar é você executar aquilo que você planejou. E ajuda muito se você tiver feito um bom planejamento, se você tiver feito tudo bonitinho. Aliás, vou deixar aqui alguns métodos de escritas que podem ajudar vocês aí, vou deixar eles linkados aqui. Talvez um deles se encaixe aí com o que você tá querendo fazer para sua história, que eles ajudam muito principalmente nessa primeira parte do planejamento. Mas tão importante quanto planejar é executar. Você sentar o bumbum na cadeira e você de fato escrever. Você precisa ter uma rotina de escrita. Quem vai dizer como essa rotina de escrita vai ser é você. Ninguém melhor do que você para saber o que se adapta aos seus dias, às suas rotinas. Tem dias que a gente não tá muito afim de escrever, mas quanto mais você trabalhar a sua rotina, mais você vai ser capaz de escrever naqueles dias que você não está tão afim. Então, se você estipular que você tem que escrever todos os dias por meia hora, você tem que sentar e escrever todos os dias por meia hora. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, enfim. Escreva, faça da sua execução, da sua rotina, alguma coisa que você vai cumprir. Foca em escrever, senta e escreve e, de preferência, tire tudo aquilo ao seu redor que te atrapalha a escrever. Se te atrapalha escrever, deixar o Facebook ali ligado, Instagram, WhatsApp ali bipando todo o tempo, desliga a internet. Tira tudo aquilo que pode tirar o seu foco da escrita, porque aquele é seu momento de escrever. Coloca um fonezinho, uma musiquinha que te deixe inspirado e escreva. Tire tudo aquilo que pode te atrapalhar a escrever e, se você fez, como eu disse, um bom trabalho na hora do planejamento, sentar e escrever vai ser bem mais fácil. O terceiro passo seria a reescrita e a revisão. Antes de ir para qualquer profissional que faça leitura crítica, que faça revisão, enfim, que trabalhe mesmo lapidando aí o seu livro, ele precisa passar pela sua própria reescrita, pela sua própria revisão.
Nessa hora, o seu livro já vai ter passado ali pela primeira fase. Você não precisa se estressar tanto na primeira fase de escrita, na primeira versão do seu livro, que ele saia perfeito, muito mais porque isso só vai te atrapalhar ao invés de te ajudar. Mas na hora da reescrita, na hora da revisão, você precisa sim estar atento aos problemas dentro da sua trama. Eu normalmente leio a minha história 500 vezes. Normalmente, quando eu não sei muito bem para onde a história vai, ou quando eu tô achando que as coisas não estão indo para o caminho que eu quero, ou quando eu tenho dúvida em alguma coisa relacionada ao enredo, eu retorno e leio. Às vezes leio o primeiro capítulo, às vezes os primeiros capítulos, né, os últimos capítulos que eu escrevi, às vezes eu retorno e leio a história inteira, já fiz isso várias vezes e isso me ajuda bastante a sair dali e, enfim, reescrever, continuar adiante de uma forma concisa, trazendo ali toda a história, todos aqueles sentimentos que estão ali dentro da história. Então, eu já li várias vezes e eu sozinha já peguei alguns pequenos probleminhas aí ao longo da narrativa. Isso acontece comigo porque eu já escrevi 8 livros. Lancei um, as coisas não aconteceram bem como eu imaginava, mas para todos os efeitos eu tenho 8 livros escritos. E ao longo desses anos, enquanto eu escrevi esses livros, eu fui aprendendo algumas coisas. E uma delas é não me estressar tanto com a primeira versão do meu livro, porque eu sei que depois eu vou voltar reescrevendo e revisando. Nessa parte de reescrita e revisão, aí sim, você vai ser crítico com o que você escreveu. Você vai sentar, vai ler, vai reler, vai pensar em como melhorar aquela cena, vai pensar se aquela cena realmente é necessário, se o personagem precisava ter dito aquilo daquela forma, se aquilo realmente precisava ter acontecido dentro da trama, enfim, você vai analisar a sua história de uma forma geral e de uma forma o mais crítica possível. Aí sim é a hora de você sentar e falar assim, tá ruim isso aqui, precisa melhorar. Então, você volta aí, trocando cenas, alterando, aquela cena talvez fique melhor antes do que quando você colocou, enfim, ajeitando, refinando a sua escrita, estendendo algumas cenas, encurtando outras, enfim, fazendo tudo para deixar o seu texto mais simples, mais compreensivo para o seu público e tirando ali palavras que, enfim, só estão ali para atrapalhar a leitura e que não tem nenhum motivo para você ficar ali colocando palavras difíceis que ninguém vai entender, só para todo mundo achar que você é muito esperto, inteligente e culto. Não precisa disso, tá, gente? Falo por experiência própria. Os leitores, eles gostam, quanto mais fluida, quanto mais, simples for a sua escrita, melhor vai ser para os seus leitores. E pode acreditar, colocar palavras difíceis no seu texto não vai fazer as pessoas acharem que o seu livro é melhor ou pior, tá bom? Então não precisa ficar enchendo o seu livro de palavras complicadas, difíceis, rebuscadas, porque só vai atrapalhar a compreensão do seu leitor e você tem grandes chances de que ele largue o seu livro porque ele não está entendendo absolutamente nada. Então, é válido trocar palavras, trocar frases inteiras, trocar parágrafos inteiros para que o seu leitor entenda da melhor forma possível aquela emoção, aquela cena, enfim, aquela mensagem que você deseja passar com a sua história. Então, essa é a fase que você vai ser crítico, que você vai sentar e vai realmente analisar aquilo que você escreveu. Seu livro está pronto, já foi escrito, já foi reescrito, já foi analisado, já foi remodelado, refinado, enfim. O seu livro, para você, para todos os efeitos, está pronto. Então, agora está na hora de você colocar o seu livro nas mãos dos profissionais que vão realmente te ajudar ainda mais a melhorar a sua escrita. Seja mandando esse livro já pré-revisado, pré-analisado para uma editora ou, enfim, você indo atrás mesmo de profissionais
independentes que trabalham com revisão, trabalham com leitura crítica, capistas, enfim, todo mundo que tá aí envolvido aí em toda essa parte aí de editar o seu livro e, enfim, colocar ele de fato para ver o sol. Essa é a hora que você vai mandar o seu livro para essas profissionais que vão saber como te ajudar, revisando melhor, enfim, explicando alguns conceitos para você, te ajudando a refinar ainda mais a sua escrita. Enfim, essa é a hora que o seu livro vai para esses profissionais e eles vão te ajudar, enfim, a deixar o seu livro mais lindo, mais maravilhoso e mais perfeito para os seus leitores. Essa é uma fase muito importante, seja você escolhendo profissionais, porque você vai lançar o seu livro de forma independente na Amazon, no clube de autores, ou enfim, whatever, onde você for colocar, ou mandando para uma editora que vai, teoricamente falando, fazer todo esse processo aí com o seu livro, não importa mais, essa é a hora que você manda o seu livro para esses profissionais que vão deixar o seu livro pronto para que o mundo realmente o conheça. Depois de tudo isso terminado, revisado, feito leitura crítica, com uma capa linda, maravilhosa, com uma diagramação perfeita, o seu bebê está pronto para ser vendido, para ser aclamado, para você virar o próximo best-seller. Então, aí que vem uma parte bem interessante que muitas pessoas falam muito pouco sobre a escrita do livro, que é a divulgação. Mas eu preciso entender de marketing, eu tenho que correr atrás da divulgação. Sim, pequeno gafanhoto, porque mesmo que você tenha uma editora, você tem que correr atrás do prejuízo e ir atrás do seu nicho literário. No meu caso, é a fantasia, são os leitores de fantasia ou leitura sobrenatural, enfim, dependendo da história, né? E você tem que ir atrás dos seus parceiros, blogs, igues literários ou booktubers, pessoas que já estão aí no ramo, pessoas que já fazem aí esse serviço e que vão te ajudar aí com resenhas, com apontamentos, enfim, com divulgação aí de uma forma ou outra, vão te ajudar aí a vender o seu peixe, principalmente para quem está aí independente, que é exatamente o que eu estou querendo fazer agora. Os parceiros são seus melhores amigos. A maioria das editoras também não trabalha muito bem com divulgação, exceto as grandes e para os livros de autores que vêm de fora, é claro. As editoras, elas pecam e muito no quesito divulgação, mas eu não vou nem entrar nesse parâmetro, mas os parceiros são muito importantes e você ir atrás desses parceiros, você fazer banners que chamem a atenção, você escolher frases que sejam emblemáticas da sua história para divulgar a sua história, para todo mundo querer ler o seu livro, enfim, são muito importantes nessa etapa. Então, encontrar essas pessoas que realmente estão interessadas em ler o seu livro, que realmente estão interessadas em te ajudar com a divulgação, seja aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, né, no Twitter, aonde for, para te ajudarem mesmo a fazer um trabalho bem grande de divulgação, porque quanto maior for a sua divulgação, maior vai ser o seu retorno. Isso é um fato e não tem aí o que ser questionado. Esses parceiros vão te ajudar aí a divulgar o seu livro aí pelas internet da vida. E, enfim, você vai ter aí, se tudo der certo e todas essas etapas ocorrerem da forma que eu falei, você vai ter aí um ótimo resultado com tudo isso. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês aí no passo a passo. Tentei explicar aí de uma forma resumida e ainda assim que vocês pudessem entender e que eu não pulasse partes. Se vocês quiserem que eu dê mais atenção para um ou outro aspecto, ou todos os aspectos que eu falei aí, deixem aí nos comentários. Se vocês tiverem ideias para novos vídeos também, deixem aí nos comentários. Me sigam nas minhas redes sociais, estou sempre postando coisas novas, dando dicas de escrita, dicas de livros, enfim, muita coisa lá, muito conteúdo extra que eu coloco lá no Instagram. Praticamente estou lá todos os dias.
Também deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, compartilhem esse vídeo aí com seus amiguinhos escritores que desejam saber como eu faço para escrever um livro, por onde eu começo, enfim. Vou deixar aí nos links também outros vídeos que podem ajudar vocês, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então é isso.